obrigado aí pela oportunidade, pessoal. Bom dia a todos, sejam bem-vindos aí mais uma vez à nossa apresentação, ao nosso webinar de hoje. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Igor Humberto, né? Já trabalho aí, já tenho uma estrada aí, já trabalho há algum tempo com tecnologia Microsoft, né? Seja com treinamento, seja com consultoria, né? Então, uma coisa até que eu queria deixar claro para vocês, eu uso um exemplo bem simples para poder explicar aquilo que eu faço hoje em dia. Então, eu não só sou aquela pessoa que chega lá no cliente e diz que a vaca voa, mas eu também sou a pessoa que vai lá botar a asa na vaca, né? Então, vocês podem ter certeza de que tudo que eu compartilhar com vocês aqui é baseado na minha experiência, naquilo que eu sei fazer e, enfim, já treinei tanta gente, acho que já, com certeza já passou por mais de 5.000 pessoas, então podem ter certeza que com treinamento eu também tenho bastante experiência e com o trabalho de consultoria também. Tenho algumas certificações, né, já fiz aí algumas dezenas, também com tanto tempo, né, e posso dizer para vocês que realmente isso tem um valor, né, a gente vai falar daqui a pouquinho com mais detalhes sobre isso, mas tem bastante valor nisso. A minha especialidade é trabalhar com tecnologias de data center, né, e sejam eles data centers on-premises ou data centers de nuvem. Trabalho aqui no Rio de Janeiro, né, como coordenador de TI e entrego projetos de Windows Server, Windows Client, System Center, virtualização, gestão de identidades, Microsoft Azure e Microsoft 365, enfim. E apesar disso, né, como a empresa que eu trabalho é uma empresa que é multi-branded, né, então não mexo só com Azure, também trabalho com AWS, IBM Cloud, Oracle Cloud, então, enfim, é óbvio que eu tenho que me especializar, eu sou especialista em plataforma Microsoft, mas também trabalho com as outras plataformas, ok? Bem, vamos parar de falar de mim, né? Vamos seguir aí. Então, primeiro ponto, por que você precisa estudar Cloud Computing, né? Então, surgiram tantas modas, né? Existiram tantas ondas tecnológicas, por que essa é uma onda que eu preciso me preocupar? Por que isso acaba sendo tão importante e por que esse momento em que a humanidade está passando agora, por que isso acaba mostrando que realmente esse tipo de tecnologia ajuda, né? Primeiro, porque como é fácil observar, é muito simples adotar tecnologia de cloud, né? Você faz um contrato, né? A internet está disponível, se a internet chega até aquele lugar, você tem como trabalhar com tecnologia de cloud, né? Então, é muito prático você trabalhar com esse tipo de tecnologia. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Nós temos um cliente que, uma vez desenhado o que ele precisava, né, de recurso para poder fazer a implantação de um escritório numa localidade remota deles, eles iam precisar de mais ou menos uns 9 servidores, né, infraestrutura com VPN, né, e detalhes, servidores que iam desde um básico, como servidores que poderiam ter ali 4 GB de RAM, mas para servidores também mais parrudos, mais robustos, com 32 GB e tal, e essa infraestrutura toda, em cerca de 4 horas, estava pronta, certo? Então, e quando eu digo preparar desde o início, sim, do zero, montar desde a estrutura de rede até o provisionamento dos servidores, a configuração de VPN, tudo aquilo que era necessário para o projeto, em cerca de 4 horas estava provisionado. Então, com certeza, quando você está trabalhando com nuvem, você tem agilidade, né? Você consegue muito mais rápido. Imagina se você tivesse que contratar, né, pedir servidores, né? Para quem trabalha com isso, sabe que você vai aguardar aí por volta de um mês para poder chegar. Então, realmente, pensando no negócio, né, é muito melhor quando você trabalha com esse tipo de tecnologia. Imagina aí, por exemplo, vocês têm esses realities, né? E aí você tem aí um dia de votação, aquela coisa assim, quando você vê aí 1 bilhão de votos e coisas do gênero. Você imagina se a empresa tivesse que comprar a infraestrutura para poder suportar essa quantidade de conexões, e aí
só para naquele dia isso funcionar. Depois que acaba aquele momento, o que você faz com aquela infraestrutura toda? Então a nuvem ela traz também esse benefício, né? Você consegue esticar a infraestrutura, você encolhe a infraestrutura de acordo com o uso, né? Então realmente, sem sombra de dúvidas, é o tipo de tecnologia que as empresas vão adotar. Eu costumo dizer o seguinte, apesar disso, né, a nuvem ela não é a nova verdade, né? A nuvem ela é mais uma verdade. Então vocês vão perceber que vão existir aquelas empresas que vão trabalhar com todo o ambiente diretamente em nuvem, então você vai ter os colaboradores, cada um com seu computador, notebook. Hoje em dia, inclusive, a gente percebe que, inclusive trabalhando de casa, né? E a infraestrutura de servidores todas vai ficar num ambiente de cloud, né? Então, vocês vão ter muitas empresas que vão trabalhar assim, tem empresas que vão trabalhar no oposto, né, que por alguma necessidade de negócio elas não podem colocar nada em nuvem, né? Essas empresas ainda vão ter que trabalhar com data center tradicional. O que vai acontecer? A maioria das empresas, na verdade, vão ficar no meio desses dois extremos, que é a infraestrutura híbrida. Essas empresas vão ter parte da infraestrutura em nuvem e parte da infraestrutura local, certo? Então, sem sombra de dúvidas, crescer para a nuvem é muito mais fácil do que crescer num ambiente on-premises. Se você pensar aí que de repente você vai ter que pegar, alugar a sala, né? Para vocês terem uma ideia, né? Tem empresas que nesse momento, ao perceberem como o home office está ajudando e crescendo, esticando a infraestrutura para a nuvem, tem empresa aí que está entregando andar de prédio, entendeu? Porque está vendo que ela não precisa daquele espaço todo mais. Ela pode sim trabalhar com nuvem. Agora, é aquele negócio, tem que ser bem planejado. Se não for bem planejado, você realmente pode acabar tendo um custo até maior do que o que teria se você não estivesse trabalhando com a infraestrutura de nuvem, né? Então, assim, adotar a tecnologia é fácil, mas sem o devido planejamento você vai acabar fazendo besteira. Tem um ditado que diz, né, que velocidade sem direção ela não adianta de nada, né? E é verdade, principalmente quando a gente fala desse tipo de tecnologia. Se você não tiver um planejamento adequado, né, você não vai conseguir fazer isso. Existem aí diversas opções no mercado, né? Existem diversos players, né? Nós temos aí a Microsoft, o próprio Gartner mostra isso, que dentro do quadrante de líderes de mercado, o Azure está lá, né? É um dos que está lá, a maioria dos players não está nesse quadrante de líderes, e posso dizer para vocês assim, que qual é o problema que você tem com outros players? Não é que aquilo que você configura não funcione, né? Tipo, se eu criar uma máquina virtual no player X, ele não abre a máquina, não cria a máquina? Não, cria, isso tudo funciona. A questão é suporte, né? Na hora que você precisa de apoio, você vai conseguir suporte? Esse suporte é regionalizado, né? Então, eu já vi assim, eu não vou, obviamente, não vou entrar nesse detalhe de qual player, né? Não vou falar de outros fabricantes, mas existem situações onde você, no dia que você vai abrir, vai precisar do suporte, aí você descobre que você tem que pedir o suporte em inglês, entendeu? Imagina, se você não tiver habilidade com aquilo, você já está com um problema sério dentro da infraestrutura e por isso que você está abrindo um ticket de incidente. E aí você descobre que aquilo ali tem que ser feito em outro idioma e que a outra pessoa vai falar em outro idioma com você e que aquilo ali não existe, né? Apesar de repente a empresa ter até unidade de negócio no Brasil, ela não tem suporte em português, entendeu? Então, apesar de existirem diversas opções, você tem que tomar cuidado, porque realmente a razão pelo qual a Microsoft ela é um dos líderes aí de mercado nesse segmento não é à toa, é porque ela oferece um bom serviço nesse segmento. Agora, um ponto que é bastante crítico é o que cria a oportunidade para vocês pensarem nesse tipo de tecnologia, né, em trabalhar com esse tipo de tecnologia e mais especificamente com esse fornecedor, é a questão da quantidade de profissionais que você vai encontrar no mercado para poder trabalhar com isso, certo? Eu vou dizer para vocês que assim, não é fácil. Assim, você vai encontrar curioso, né? Curioso você acha, né? Gente que, como eu disse para vocês, é fácil adotar, né? Então você vai lá,
e cria uma continha de avaliação, cria uma máquina virtual e aí já tem gente que se entende como especialista em nuvem. E não é bem assim, certo? Tem que saber fazer direito. E poucas pessoas no mercado realmente sabem fazer isso da maneira adequada, tá? O que eu vou dizer para vocês, eu sei que eu sou um pouco suspeito para falar sobre isso, mas é verdade. Existem poucas empresas que com vagas totalmente preenchidas para, eu tenho todos os profissionais que eu preciso dentro desse segmento. São poucas empresas que têm isso. Uma boa parte, quando tem a equipe com todas as pessoas que ela quer, porque a gente não pensa só na parte de conhecimento, né, mas também no profissional como ele lida, né, com os outros membros da equipe, mas quando você tem uma equipe que é adequada, muitas das vezes o problema se torna o conhecimento, as pessoas não sabem fazer, né? Então você tem que capacitar aquela equipe. Você procura no mercado, existem várias empresas que estão com vagas abertas nesse segmento, e que não conseguem preencher, né? A própria Microsoft, só para vocês terem uma ideia, a própria Microsoft teve um tempo aí atrás aí que tinha uma vaga que ficou aberta por 1 ano e meio aqui para o Rio de Janeiro e estava lá, olha, eu preciso de um profissional para poder trabalhar com isso aqui e não se conseguia um profissional adequado para trabalhar nesse segmento, né? Que atendesse aos requisitos. Aí, mais uma vez, curioso você encontra, mas uma pessoa que saiba fazer corretamente, isso é mais difícil, né? Então, é algo que vocês podem explorar. Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu vi uma frase uma vez que eu nunca esqueci que fala sobre isso. As pessoas, elas não ganham pela importância delas, elas ganham pela raridade que elas têm, certo? E aí, como é que você se torna um profissional raro no mercado, né? Essa pergunta aí é que fica para vocês pararem para pensar nisso. Como é que eu posso me diferenciar no mercado? De que maneira eu posso ser aquele profissional que num momento como esse, a empresa vai chegar e vai dizer assim, poxa, não, eu não posso dispensar aquele profissional ali, porque sem ele isso aqui para. E não é no sentido de parar porque ele que não tem documentação de tudo, de nada, né? Não tem documentação de nenhum recurso na empresa e está tudo na cabeça dele, né? Tem gente que vai por essa linha, né? Tipo, eu vou fazer a empresa depender de mim, todas as senhas, está tudo na minha cabeça. Então, se a empresa me mandar embora, gente, não faça isso, não façam isso nunca, né? A empresa ela tem que pensar em manter você porque ela sabe que você faz parte da estratégia de negócio, ela sabe que a empresa vai conseguir evoluir com você ali, né? E aí eu estou falando aqui da empresa crescer, de você trabalhar para alguém, mas esse tipo de tecnologia ele também ajuda muito no sentido de você poder empreender. Certo? Então, antes, para você poder abrir uma consultoria, você tinha que fechar parceria com fabricante de computador, né? Então, com a Dell, HP, com essas empresas assim. Hoje você não precisa se preocupar com isso, porque com o player de nuvem, você consegue entregar a infraestrutura completa sem precisar necessariamente desse tipo de parceria, certo? Então, isso também, até para o empreendedorismo, ajuda nesse sentido, tá? Bem, então, estou mostrando para vocês aqui, né, o problema que a gente tem no mercado hoje em dia, tem poucas pessoas capacitadas e você tem uma demanda grande, tá? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Não estou me referindo nem a fabricante especificamente, é uma coisa que acontece no mercado. Agora, o que acontece? Como é que eu posso me preparar para isso? Pensando aí especificamente nas soluções da Microsoft, como é que eu vou trabalhar? O Azure, gente, ele é uma solução que tem, na verdade, o Azure é um produto que tem mais de 50 soluções lá dentro. Então tem muita coisa. Você pode fazer muito dentro do Azure. Aquele que disser para vocês que, olha, eu sei tudo do Azure, essa pessoa ou ela não sabe do que ela está falando ou ela está tentando te enganar, porque não é possível. São muitas coisas que você pode trabalhar ali dentro. Existem recursos que são, inclusive, muito específicos, né? Que são ali para áreas ali bem específicas. E aí, o que a Microsoft fez? Eu lembro que a primeira, eu sou muito focado na área de infraestrutura, né, como eu falei com vocês, e eu lembro que a Microsoft ela tinha um exame que era o 70533, era a prova de infraestrutura do Azure, né? E o que acontece? Ia passando o tempo, e a Microsoft nessa época ainda trabalhando no modelo tradicional de certificações que ela tinha, só que com um produto que era totalmente novo. O Azure, o Azure e o Office 365, eles trabalham numa linha totalmente diferente.
ele não é mais uma caixinha que você vai pegar, vai fazer o download lá e você instala no servidor e o produto está lá e que eventualmente sai um service pack que aplica uma atualização e cria um botãozinho novo numa tela. Ele, na verdade, é uma solução dinâmica, né? Uma solução viva, ele está ali mudando o tempo todo. E o que acontecia? Qual era o grande problema que existia naquela época? Eu tinha uma certificação que era baseada num produto que era vivo, né? Para vocês terem uma ideia, essa prova, se eu não me engano, ela teve 5 versões dessa prova, e cada versão dessa era adicionando tecnologias ou removendo tecnologias. Durante alguns anos, essa prova ficou no mercado, e aí o que acontecia? Como é que você podia avaliar o nível de conhecimento do profissional certificado com essa prova, né, se ele fez a primeira versão dela ou se fez a última? E um detalhe, assim, quem faz lá a certificação não fica ali acompanhando para ver se tem uma versão nova, né? Você nem poderia fazer a mesma prova de novo para fazer uma versão mais recente dela. Então, acabava que você tinha um problema onde não era possível você conseguir avaliar com precisão se aquele profissional tinha o conhecimento que você precisa, né? Que a empresa estava precisando ali naquele momento. Tá? Uma outra questão, existem aí diversos gabaritos aí espalhados pela internet, são chamados brain dumps, né? A pessoa decorava um gabarito daquele e posso dizer para vocês que assim é um negócio até impressionante, que eu vi, assim, não consigo entender por que a pessoa ela se esforça para decorar a resposta, mas não se esforça para entender como é que a coisa funciona, né? E aí o que acontece? Tinha gente que tinha a prova e nunca tinha usado o produto. Eu já entrevistei profissionais nessa situação. Eu olhar o currículo, ele diz que tem uma prova lá. E eu perguntar, tá, e o que você já fez com isso aqui? E aí a pessoa dizia que nunca nem tinha mexido no produto, né? Então, ficava muito ruim. O que a Microsoft ela fez? Ela mudou completamente o sistema de provas, tanto que não tem mais aquele negócio de 70, alguma coisa assim, aqueles números, né? A numeração ela mudou, né? E no caso do Azure, existe um processo de constante evolução. O que a prova AZ900 ela vai abordar, né? Quando ela fala aí que são os fundamentos, é porque existem informações que constam na prova AZ900 que elas são importantes para todos os demais segmentos de certificação do Azure e da Microsoft. Então, o que acontecia? Os treinamentos, todos eles, né, acabavam precisando sempre ali de um início, mais ou menos aí uma introdução dele, aí vamos chamar aí de 8 horas de treinamento, que falavam sempre basicamente da mesma coisa. Então, se a pessoa seguisse para se capacitar em infraestrutura, se ela seguisse para se capacitar em desenvolvimento, né, as 2 primeiras aulas eram sempre baseadas na mesma informação. O que a Microsoft fez? Vamos desencaixar isso, vamos criar um treinamento só para falar sobre todos esses fundamentos, e a partir daí a pessoa vai se preparar para os outros módulos. Então, o que acontece? Apesar da carga horária dos outros módulos ter sido reduzida, ela foi reduzida exatamente porque agora você tem um lugar só onde você faz esse básico de informação que você precisa receber. E um detalhe, quando a gente fala de fundamento, né, quando a gente diz o fundamento, pode soar para algumas pessoas como, isso é o básico, isso aí não tem, ninguém vai, isso aí não tem valor nenhum. Não, tem valor sim, certo? Tem bastante valor. Por quê? São 8 horas extremamente intensas, onde o aluno ele recebe um volume grande de informações sobre aquilo que é possível fazer no Azure nos mais diversos segmentos que ele pode trabalhar, certo? Então, basicamente, a gente vai falar nele sobre infraestrutura, a gente fala sobre desenvolvimento, a gente fala sobre banco de dados. Então, é uma certificação, né? A prova de fundamentos, no caso aqui especificamente a do Azure, ela vai ajudar porque ela vai te passar todas as informações sobre aquilo que o mundo do Azure pode oferecer. Aí você vai dizer assim, poxa, então é um banho de loja só, né? É um negócio para ficar vendendo. Não, não é isso. Como eu falei para vocês, inclusive durante o treinamento, né, o aluno ele se torna capaz ali, né, de trabalhar. Existem exemplos práticos que são passados, né, e assim um ponto bastante interessante do modelo de treinamento que a K adotou, né, é que o aluno ele pode assistir a gravação
gravação da aula, não é permanentemente, né? Isso aí, assim, por até 72 horas depois que a aula acontece, você pode pedir a gravação daquela aula, então você consegue assistir a gravação para, de repente, ver melhor aquele detalhe que você estava prestando atenção e você não fez uma anotação, né? Então você consegue fazer isso aí, óbvio, aí depende também de você, né? Depende da sua motivação em querer aprender, né? Então todo ferramental necessário para você poder aprender, seja ele com material, seja com o instrutor, você seja com a gravação da aula, você obtém para poder seguir, né, nesse ponto. E aí, então, a prova de fundamentos, vamos dizer assim, ela entra realmente como a fundação da casa, né? Então, a partir dela é que você tem melhores condições para poder realizar outros treinamentos. Tem gente que pensa assim, como isso aqui é o básico, eu não vou fazer, né? Então eu já vou direto para os outros treinamentos. Só que aí é o ponto que eu estou falando. Os outros treinamentos da Microsoft de Azure, eles entendem que você fez a de fundamentos, certo? E aí, se você não fez a de fundamentos, essa informação ela vai faltar em algum momento para você durante o treinamento. Você vai ter dificuldade, porque a gente entende que a pessoa já sabe aquilo ali, certo? Então, não é uma prova desconectada de todas as outras. Ela está ligada, ela não é uma prova de execução obrigatória, como nenhuma delas é, inclusive fizeram essas perguntas, né? A Microsoft ela nunca determinou que você fosse obrigado a fazer as provas numa determinada sequência, nada disso. Se você foi lá e agendou a prova, você vai fazer a prova. A questão é que, do ponto de vista de aprendizado, né, existe uma lógica de aprendizado nessa questão. E aí, começar pela Z900 ajuda, né? Então, através desse exame, por exemplo, imagina que uma pessoa nunca fez uma prova da Microsoft, né? Se a pessoa nunca fez um exame, esse exame de fundamentos ele vai ajudar, porque ele é um exame que tem uma complexidade menor do que a dos outros exames, e isso vai ajudar com que você tenha esse primeiro contato, essa primeira experiência, isso vai ajudar. Mas eu já faço provas há muito tempo, então só para vocês terem uma ideia, eu já fiz mais de 40 provas da Microsoft, né? Já tenho mais de 40 certificações da Microsoft. Para poder chegar e dizer, será que eu não faria uma 900? Eu fiz a 900. E aí você diz, mas para que você faz isso? Porque a dinâmica das provas da Microsoft mudou bastante. Então, para quem aí já é cascudo, faz prova há muito tempo, deve lembrar que existem aquelas provas que tinha uma questão que dizia o seguinte, você é o administrador de um ambiente baseado no Active Directory, o ambiente tem 5.000 usuários, tem 5 servidores de banco de dados, 3 file servers, um servidor IIS, as luas de Júpiter alinhadas, que sei lá o quê, e aí vai falando aquela história toda e no final é possível fazer essa configuração? Marque a melhor resposta, né? Ou seja, a questão, você ficava enrolado ali no meio da questão, não conseguia entender. Hoje não. As provas elas têm questões extremamente objetivas, certo? Muito, muito simples de entender. É aquela coisa assim, ou você sabe ou você não sabe. Não tem como você ficar, pô, será que eu não interpretei direito? Não. A questão ou você sabe ou não sabe, são questões que no máximo vão bater ali 2 linhas, salvo as provas de arquitetura, né? Que elas envolvem o conceito de que você tem que desenhar um ambiente. E não é possível que, na vida real, um cliente vai fazer uma pergunta de uma linha e você vai desenhar um ambiente inteiro para ele. Não existe essa possibilidade. Então, nas questões de arquitetura, nas provas de arquitetura, você acaba tendo aí uma quantidade maior de perguntas, né? Aliás, de linhas aí para poder responder, mas porque aquilo ali faz parte realmente do entendimento que é necessário para você poder trabalhar, né? Então, o que acontece? Essa primeira prova, ela traz esse contato. Eu vi, por exemplo, teve gente perguntando, né, falando, poxa, a gente está com dólar aqui no Brasil, a gente está com esse problema, né? O dólar aí a praticamente R$ 5, como é que a gente faz aí para conseguir fazer um exame desse? As provas da Microsoft, elas, em média, custam US$ 100. A prova AZ900 ela custa US$ 60. Ela é quase metade do preço, certo? Então é muito mais fácil você pensar em fazer essa prova. Então tem muita gente que pensa assim, poxa, mas aí eu vou gastar esse dinheiro se eu não passar, né? Imagina como é que eu vou fazer. Não tem problema. Então tem essa que custa US$ 60, ela tem um custo menor para você, é um investimento que você vai fazer e que vai te garantir, na verdade, a base para você poder fazer as outras provas. É como eu falei, tem essa experiência, né? Esse lado aí da experiência que você vai ter
ter com esse tipo de exame. Um outro ponto que é bastante interessante aí também nesse sentido é que hoje você pode fazer as provas na modalidade presencial, né? Mas aí com esse tempo de isolamento não é possível, né? E tem a modalidade online, você pode fazer a prova em casa, gente. Você pode fazer a prova em casa. Durante o treinamento, a gente entra nesse tópico, inclusive, a gente explica como é que é a prova online, né? Aí você diz assim, pô, mas pô, você vai explicar o quê? Que a prova é online, que eu clico num link e abre a prova para mim? Não, não é isso. Né? Existem várias dicas e truques aí de como você vai pegar e vai executar essa prova, quais são os tipos de documentação que você tem que apresentar, né? Então, muita gente não sabe, mas você tem que tirar foto do ambiente todo onde você vai fazer a prova, né? Tem a questão ali de movimentação, você não pode ficar se movimentando, não pode passar a gente na sala. Então, o que que acontece? Você vai ter um instrutor que vai falar sobre isso durante o treinamento, mas um instrutor que já fez esse tipo de exame, né? Então, não é aquela situação de, por exemplo, você fazer terapia familiar com um psicólogo que é solteiro, né? Como é que você faz terapia familiar com uma pessoa que não tem família, né? Não, assim, não tem ali não é casado, não tem filhos, e a pessoa não entende aquilo ali. Não, você vai fazer o treinamento com um instrutor que passou por aquilo ali, e aí ele vai ter a experiência prática para poder falar, não só aquilo que está escrito no site, falando de como é a prova, mas ele vai explicar para você como a coisa funciona. Ou seja, você pode fazer no conforto da sua casa. Eu vi que nesse webinar tem gente do país todo, né? Quantas vezes eu vi pessoas dizerem que eu tenho que viajar, ó, eu vou ter que sair de Manaus, eu tenho que ir viajar para outro estado, né, para poder fazer a prova, porque aqui na cidade onde eu moro não tem centro de prova, né? Não tem problema, você pode fazer online. Entendeu? Então, e principalmente considerando a questão do isolamento social, isso ajuda muito porque você pode fazer em casa. Você não precisa sair do conforto da sua casa para poder fazer isso. E aí, beleza, você vai e faz o exame AZ900. E para onde você vai? Da onde você segue? No treinamento AZ900, ele mostra quais são as áreas de conhecimento que o Azure trabalha. Né? Ele vai buscar isso aí. Então, ele vai te mostrar o que você pode trabalhar com infraestrutura, vai mostrar para você o que você pode trabalhar com a área de desenvolvimento, com a área de banco de dados, cognitivo e assim por diante. Eu já vi muitos casos onde aconteceu o quê? O profissional era de infraestrutura e quando ele fez o 900, ele percebeu que existia um gap de conhecimento dele para a área de desenvolvimento. E aí ele que ia seguir na área de infraestrutura dentro do Azure, ele resolveu reforçar a parte de desenvolvimento. Hoje em dia, gente, você não tem mais aquele profissional que só sabe uma coisa. Né? Isso não existe. Aqui no Brasil, né, o profissional ele conhece várias tecnologias. Né? Ele tem que fazer cafezinho, equilibrar prato, trocar chapéu e fazer embaixadinha ao mesmo tempo. Aqui no Brasil não tem aquela coisa de que eu só cuido de AD, eu não vou mexer com isso. Não existe isso. Né? Inclusive, assim, uma das razões de eu ter começado a trabalhar em nuvem foi exatamente por causa disso. Eu sempre me especializei muito em data center. Na equipe onde eu trabalhava, tinha ali um profissional que era só focado em nuvem, né? Óbvio, eu gosto de tecnologia, então eu até aprendi algumas coisas. Um dia esse profissional saiu e a empresa tinha aquela lacuna lá para preencher. Eu tinha duas alternativas, né? Ou eu poderia ficar na minha e dizer, olha, eu fui contratado para fazer isso, e continuava ali, ou eu esperava uma outra pessoa ser contratada para preencher aquela lacuna, ou então eu podia fazer o quê? Aproveitar a oportunidade para aprender mais, me capacitar e passar a ter aquele conhecimento ali. Aqui no Brasil as coisas funcionam assim. Quem trabalha na área sabe que é desse jeito. Né? Então o que, que acontece? Eu já vi muita gente que durante o 900, entendendo melhor como as tecnologias funcionam, né, teve condições aí de fazer a melhor escolha. E aí, por exemplo, na trilha de infraestrutura, só para vocês terem uma ideia, depois da prova, lembra que eu falei para vocês que tinha a prova 70533, né, que foi a primeira prova de infraestrutura do Azure. Essa prova, ela depois virou, ela se dividiu em duas provas, né, a prova 100, a Z100 e a Z101, né? Depois de um tempo ela virou a Z103, né? E agora ela já está na versão AZ104. Aí você vai dizer, poxa, mas aí você tem que fazer todas elas. Lembra que eu falei para vocês que o conteúdo do Azure ele era dinâmico? Não é só uma questão de você ter aquela mesma tecnologia que agora tem um botãozinho que antes era amarelo e agora ele é verde para você clicar. Não é isso. São novas tecnologias que surgem.
Então, qual é o objetivo dessas tecnologias, dessas provas, dessas novas versões das provas surgindo sempre? O objetivo disso é você conseguir mostrar no mercado que você detém um conhecimento específico sobre a versão mais recente daquilo ali. Então, por exemplo, aquele profissional que fez a 70533 só, né, que fez ela lá no passado, ela conhece a infraestrutura do Azure, mas ela conhece uma versão do Azure que é muito antiga. Será que ela conhece realmente os novos recursos que existem hoje? Né? E aí o que, que acontece? Puxando mais para cá para o tempo, né? Para quem fez, assim, a prova da Microsoft, quem faz, hoje em dia também tem um negócio que melhorou muito, porque antigamente você tinha que fazer um conjunto de 5, 6 provas para conseguir uma certificação específica, né? Hoje não é mais assim. Você fez a prova, tem aquela certificação, acabou. Né? Então, por exemplo, hoje, se você eu quero ser um administrador do Azure, tem uma prova que você faz, aquela prova ali já te dá o título de administrador do Azure, né? Você não precisa fazer várias provas. E as certificações, elas não caducam, você não perde a certificação. Né? O que acontece com o passar do tempo é que aquela certificação, ela se torna uma certificação ultrapassada. Né? Então, ele vai chegar, você vai ter lá no seu transcript, ele vai dizer assim, olha, ele tem essa certificação aqui sim, mas é a versão antiga dela. Né? Então, por exemplo, no caso da 103, quem faz a prova 103 se torna um Azure Administrator. Quem faz a 104 também se torna um Azure Administrator. Qual é a diferença entre esses dois? A diferença é que o AZ-104, quem é aprovado nesse exame especificamente, está fazendo uma prova que está atualizada com as novas tecnologias. Então, se eu, como coordenador de TI, tenho que olhar o currículo de um candidato e pensar no preenchimento da vaga, se eu tiver os dois com prova, né? Porque aquele que não tiver a prova, eu já vou ficar pensando, caramba, o que, que eu faço? Né? Porque como é que eu vou saber se realmente ele conhece, se ele tem conhecimento em cima dessa tecnologia? Né? Então, sem a certificação fica muito difícil você ter ideia disso. Né? E um detalhe também importante nisso é que as provas hoje, por exemplo, na Z104, ela tem partes da prova que são práticas. Né? Ou seja, não tem como ficar fazendo decoreba, pensar que eu vou pegar e vou ficar olhando gabarito aí pela internet que eu vou conseguir ter um bom desempenho na prova, não. Eu preciso saber fazer de verdade. Né? Então, quando eu olho ali que a pessoa conhece, que ela tem uma certificação, isso aí já para mim já é um diferencial, certo? Sem sombra de dúvidas. E quando eu vejo que a pessoa tem a prova 104, se eu tiver dois candidatos, um tem a 103 e o outro tem a 104, eu vou dar preferência, vou olhar com bons olhos para aquele que tem a 104. Por quê? Porque eu sei que é a versão mais atual da prova. Então, ele conhece o que tem agora. Não adianta eu ter uma pessoa que está trabalhando e que, teoricamente, não conhece aquilo ali. Então, eu vou evoluir os estágios da entrevista pensando nisso aí. Pode até acontecer de repente eu até achar que o da 103 é melhor, né? Mas, em princípio, o da 104 vai chamar mais atenção por causa disso. Tio Igor, o que você está me dizendo com isso? Você está me dizendo que, periodicamente, eu tenho que refazer essas provas? Na verdade, não é refazer, que você não vai fazer a mesma prova. Você não pode fazer a mesma prova, né? Não dá para fazer isso. Mas que, periodicamente, sim, você tem que atualizar a sua certificação para uma versão mais recente. E por essa razão é que a Microsoft, por que ela não faz assim? Ela podia atualizar as questões da 103? Poderia. Ela poderia atualizar as questões da 103. Mas ia acontecer aquilo que eu comentei com vocês que no passado ocorria. Como é que eu vou saber qual foi a versão da prova que a pessoa fez? Ela tem a certificação, está ali. Então, dessa maneira, eu consigo saber certinho qual foi a versão da prova que ela fez. Entendeu? Então, no caso aqui, a Z104 é a prova que foca na parte de infraestrutura. Agora, é muito interessante também entender que hoje em dia, como eu falei para vocês, você não tem um profissional que só trabalha ali com uma disciplina. Né? A ideia é de que você tem um profissional com um perfil multidisciplinar. Ou seja, ele tem que se especializar num negócio. Você pode ter um profissional que é especialista em infraestrutura, mas ele também tem que conhecer um pouquinho de banco, ele tem que conhecer um pouquinho de desenvolvimento. Né? Então, a prova de AZ104, ela vai te dar essa possibilidade aí, de entender muito de infra, mas vai ter que entender um pouquinho dos outros lados também. Certo? Isso não significa que você vai aprender a desenvolver uma aplicação, você vai aprender a criar um banco de dados. Não, não é isso. Mas você vai ter a percepção do que é necessário
para poder trabalhar, para poder entregar projetos naquela área ali também. Certo? Você consegue esse viés aí. Então você foi lá, fez a prova de fundamentos, se você quer trabalhar para infraestrutura, você vai seguir a trilha com o AZ104, certo? Lembrando que cada prova que você faz, você obtém uma certificação, certo? Agora, não, eu não quero trabalhar com infraestrutura, eu quero trabalhar com desenvolvimento. Então eu tenho aí a AZ204, que é uma prova que foca exatamente nessa parte de desenvolvimento. Agora, ela não fala nada de infraestrutura, é impossível, não tem como não fazer isso, certo? Eu estava mostrando, eu costumo mostrar nas aulas para os alunos exatamente esse ponto também, que a pessoa, quando ela vai trabalhar lá com o AZ 104, né? Aliás, com 204, o profissional que vai desenvolver, ele tem que saber o que é uma máquina virtual do Azure, ele tem que saber o que é a rede virtual que está lá dentro. O DBA, ele tem que entender como é que funcionam, como é que ele pode melhorar a comunicação entre aquilo que ele tem na rede do Azure com o banco de dados dele. Se esses profissionais não tiverem esse entendimento, isso não funciona. Então tem aqui a trilha de desenvolvimento, né? E tem também a trilha de arquitetura e a trilha de segurança. A trilha de arquitetura, a ideia dela aqui, qual é? Você tem aí a prova AZ300, né? E aí ela vai virar a AZ301, em função dessa questão da pandemia que ocorreu. A Microsoft, ela atrasou um pouco a virada de chave para algumas coisas, era até para ter virado já isso, mas ela resolveu adiar para dar tempo das pessoas conseguirem se adaptar a essa nova realidade, né? E aí o que acontece? O que é a prova de arquitetura? A prova de arquitetura, e aqui está um dos exemplos de prova, né? Ele vem como estado da arte aí do profissional, é o topo aí do que o profissional vai fazer, certo? Então você tem a prova de fundamentos, e aí da prova de fundamentos, a Z900, você segue ou para o lado de infra ou para o lado de desenvolvimento. Ou seja, ou você vai fazer a Z104 ou você vai fazer a Z204, certo? Dali, você vai escolher a parte de arquitetura. O arquiteto de soluções do Azure é aquele que tem condições de desenhar o projeto. Então, ele vai chegar no cliente, ele vai entender qual é o cenário e ele vai conseguir dizer como é a solução. É óbvio que ele é um profissional que ele sabe implementar as coisas também, certo? Ele sabe fazer a implementação. Mas, normalmente, o profissional que tem o papel de arquiteto dentro de uma organização, né, o profissional que desempenha essa tarefa, ele é um profissional que não precisa nem botar a mão, entendeu? Ou quando ele tiver que botar a mão, é a situação de que tem alguma coisa muito séria, né, acontecendo ali, e aí exige a necessidade dele. Reparem que aí você não está falando mais de um analista, você está falando de um especialista, ele é um expert, né, naquilo ali, né? Então a hora dele é mais cara, entendeu? Ele recebe um salário mais alto, né? Agora, isso significa também que ele se dedicou mais para poder chegar nesse ponto. Então o exame de arquitetura, ele é um exame, né, para quem vai pegar e vai se preparar para ele vai fazer o treinamento, vai funcionar, o cara vai aprender as coisas, vai, mas ele precisa ter essa dedicação para poder aprender aquilo ali. E aí o que acontece? A Microsoft também criou uma outra linha de provas, que é uma prova específica para tratar de segurança, certo? Que é a prova Z500. Fez a prova Z500, você se torna um Azure Security Engineer Associate, certo? Então não precisa, que aí você pensar, eu tenho que fazer a 104 para fazer a Z500, ele não faz essa amarração. Se você quiser fazer a sua primeira prova Microsoft, que se você quiser fazer a Z500 direto, você até pode, só que eu não recomendo isso. Né? Como eu falei, não existe uma obrigatoriedade, não existe uma dependência para você poder agendar as provas, mas existe uma lógica de aprendizado. Então, muito provavelmente, quem vai fazer o Azure Security Engineer, né, principalmente pensando nisso aqui, é quem optou pela trilha de infraestrutura. Ou seja, aquele profissional que fez o fundamento, é o profissional que fez a prova Z104 e depois ele resolveu fazer a 500. Ah, mas quem vai fazer a 500 tem que ter feito a de arquitetura também? Gente, são coisas diferentes, né? O profissional que vai trabalhar com a área de segurança, ele não precisa ser o arquiteto, certo?
lembrando que o tema segurança, ele é abordado em todas as certificações. Agora, ele é focado na Z500, ele é focado nisso. Então, nessa prova não é uma prova, o treinamento que fala da Z500 não é um treinamento que eu vou ficar ali explicando como é que cria a rede virtual, como é que cria a máquina virtual. A gente não vai entrar em detalhes assim, né? Esse exame aqui especificamente, ele já é mais focado, tá? Só na parte de segurança, nos recursos que o Azure tem para poder garantir a segurança do ambiente. Tá legal? Bem, então, pessoal, pensando aqui na certificação, mais uma vez, resumindo aqui, né? É extremamente importante para quem nunca fez um exame de certificações, né, da Microsoft. Agora, para quem já fez, é legal também, porque permite, quem já tem certificação Microsoft, ele ajuda porque vai permitir que você consiga entender como é que é a dinâmica da prova, como é que são as questões, entendeu? Ela é uma prova mais barata, então, assim, você está querendo fazer um diferencial aí no seu currículo, entendeu? Você não precisa pensar em fazer direto um exame que é mais caro, né? Por exemplo, a Z104, a Z204, que custa $100. Você pode fazer esse que custa $60, entendeu? É um treinamento mais curto. Imagina, é um treinamento de 8 horas, gente. Um treinamento, poxa, você vai ter que aprender só o conteúdo de 8 horas. E é uma prova que ela não tem questões práticas ali para você poder fazer, ela é uma prova de fundamentos. Aí, mais uma vez, poxa, então você está dizendo para mim que eu só vou ficar aprendendo teoria? Não. A prova cobra isso. Mas o treinamento ele vai mostrar exemplos práticos, você vai ter como ver a gravação daquela aula para poder refazer, você pode criar uma continha de avaliação do Azure para refazer os exemplos que o instrutor executar durante o treinamento. Então você vai aprender, aquele que tiver ali força de vontade vai aprender também a fazer já algumas coisas, entendeu? Já vai começar a mexer, já vai começar a mexer na solução, entendeu? E é como é a ideia, né? É aquela pessoa que está começando a trabalhar ali com Azure, ele vai aprender isso aí, né? Então, o que acontece? É extremamente importante também para você entender o que é o Azure, o que é a plataforma. Eu já vi muita gente achando que o Azure você só cria, só serve para poder criar máquina virtual, e não é isso, né? O Azure é uma plataforma gigantesca onde você pode fazer diversas coisas, certo? Bem, isso é o que eu tinha para falar especificamente pensando aqui no Azure Fundamentals da Z900. Agora, vamos ver aí o que a gente pode, o que a gente faz, como é que funciona a aula da K-Solution. O primeiro ponto aí que eu tenho para poder falar sobre isso, né, e não estou dizendo isso porque tem o Luigi na sala, porque tem o Thiago, não é por isso não. É porque realmente, assim, eu já dei aula em vários centros de treinamento, tá? E quem me conhece aí, que tá aqui na sala e que me conhece de outros treinamentos, sabe disso. E eu posso dizer para vocês que um dos principais diferenciais de dar aula na K, né, do treinamento da K, é a criteriosidade que a K tem com a qualidade do instrutor e da entrega. Certo? A K ela não coloca qualquer um para poder dar aula, não, tá? Não tem aquela coisa assim de, pô, olha só, o que você está fazendo? Né? Chama a pessoa, né, tá lá um pipoqueiro lá na rua, o que você está fazendo? Não, pô, não quer dar aula aqui na K, não? Não, não existe isso. Não existe isso, certo? Então, a pessoa, o profissional que vai dar o treinamento para vocês, além dele ser uma pessoa que tem que mostrar, né, que ele tem a certificação em cima daquilo que ele vai capacitar a pessoa, né, além dele precisar provar que ele tem experiência de mercado para aquilo ali, ele tem que ter um bom currículo, ele vai passar por uma avaliação didática, ele tem que mostrar que ele não só ele sabe que 2 e 2 são 4, mas ele precisa conseguir explicar por que 2 e 2 são 4. Né? Então, existe muito esse lado aí, e de forma que não importa com qual instrutor você vai ter o treinamento, isso significa que você vai receber um treinamento de qualidade. Tá? Isso aí é um ponto que é bastante interessante. A outra questão é que quando você vai fazer o treinamento, né, o treinamento da Z900, ele é um treinamento que você mais vai ver as coisas acontecerem, porque ele é um treinamento de fundamentos. Como eu disse, você pode pegar, criar uma conta de avaliação para poder tentar executar ali junto com o instrutor, ou você pode também pedir a gravação para poder fazer aquilo depois. Uma avaliação do Azure, ela dura um mês, né? Então, imagina, você vai receber 8 horas de treinamento, tem um mês para poder rever os assuntos todos.
O treinamento ele é acompanhado por um material, então a pessoa vai conseguir fazer aquilo ali. É um detalhe até importante, tá? Também que eu esqueci de falar com vocês. A prova, as provas do Esri, elas têm vários idiomas, mas o português não é um deles, tá? Então a prova ela vai em inglês. Então não tem muito jeito. Assim, para outras linhas tecnológicas da Microsoft, ela até criou um exame em português. É impossível que tenha essas provas em português no futuro? Não é impossível, mas neste momento essas provas estão em inglês, né? Mas isso também acaba nivelando um pouco, porque se você fez a prova em inglês é porque você tem alguma proficiência nesse idioma e você vai conseguir fazer melhor, né? Então, enfim, voltando aqui para o que a gente estava falando, você vai ter a aula com um instrutor que é capacitado para poder passar aquele treinamento para vocês, e não só porque ele tem conhecimento, mas porque ele sabe passar o que ele aprendeu, e o treinamento tem umas práticas, ele tem umas coisas bem legais, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui, inclusive, eu optei, né? Quando a gente estava fazendo o planejamento do evento, né? A gente tinha a opção eu tinha que fazer alguma demonstração, tinha que mostrar para vocês aqui o bicho mexendo, né? Mostrar aqui como é que a gente faz, o que a gente aprende, e etc, etc. E uma das coisas que o que eu pensei, né? Eu pensei, vou pegar, tem a conta como MCT, né? Microsoft. Eu tenho uma conta do Azure que a Microsoft cede para que a gente possa estudar, né? Com alguns créditos ali por mês. Aí eu pensei, vou montar um ambiente ali. Aí eu pensei, não, quer saber? O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para eles um ambiente de aula. Essa aqui é uma assinatura que eu estou utilizando especificamente num treinamento que a gente está ministrando. Então, não preciso pegar e inventar nada, não. Eu estou mostrando aqui para vocês um ambiente, se vocês até olharem aqui, né, ele vai mostrar que a última vez que os objetos foram visualizados nesse tempo aqui, porque teve uma aula que aconteceu em cima dessa infraestrutura. Então, o que acontece? A gente monta máquina virtual, né? Então a gente entra nesse processo. Então, se tiver que pegar e criar alguma coisa, não tem mistério. A gente vai chegar e vai fazer ali junto com o aluno, né? Então, por exemplo, aqui no caso, para criar um ambiente e vocês entenderem se isso faz sentido para vocês ou não, a gente segue ali a aula, explica para vocês certinho por que vai fazer alguma coisa. Então, por exemplo, aqui, vou botar aqui um resource group onde a gente vai botar essa máquina, vai ser o webinar. Certo? Então, vai ser o webinar, né? O nome da máquina, vou chamar aqui de K01, né? Aí aqui eu escolho em qual data center eu quero provisionar essa máquina, então vou escolher aqui, o data center do Brasil, né? Então, olha só, quero provisionar, vai ser uma máquina baseada em Linux ou vai ser uma máquina baseada em Windows? Vou botar aqui, a máquina vai ser baseada em Windows, né? Qual é a performance que essa máquina vai ter? Então, eu posso selecionar aqui, escolher qual é o tamanho, então botar aqui essa maquininha aqui, 2 processadores com 4 GB de RAM, e aí durante o treinamento vocês vão entender o que cada coisinha dessa aqui significa, certo? Então não vai ficar escolhendo máquina por causa de preço, não, para ver preço, não. Você vai escolher a máquina entendendo por que você está selecionando cada opção dessa aqui, né? Então ali, escolhi, aí vou botar aqui o usuário, vai ser Igor Humberto, vou definir aqui a senha, que a conta vai utilizar, né? Especificar aqui, né? Confirmar a senha, né? Então vou ali, quero que a máquina tenha acesso externo. Vou ali para a parte de discos, então quero botar, posso escolher disco, se ele vai ser disco mecânico, HDD, se vai ser disco SSD, Premium SSD, e aí o legal, para quem gosta de infraestrutura, então, né, Premium SSD, ele dá a possibilidade de trabalhar com os discos Ultra SSD, né, que é o Ultra Disk. Para vocês terem uma ideia, a taxa de transferência de um disco desse aqui é de 2 gigas por segundo, né? Um negócio aqui fantástico, né? Vou pegar e vou botar aqui para o caso aqui, vou botar o standard SSD, que eu tenho que manter os créditos aqui, né? Na parte de rede, então a gente vai aprender também a montar a infraestrutura de rede? Claro, gente. Então aqui, ele já vai montar ali, o Webinar VNet, ele especifica aqui qual é o range de IPs que ela vai funcionar. Isso tudo, durante o treinamento, a gente vê em detalhes. Então, só que aí é aquele ponto. Se o profissional, por exemplo, não fez a Z900, eu não consigo passar isso aqui com qualidade.
Ah, mas você está dizendo que é impossível. Gente, não é impossível. Nada é impossível para uma pessoa que tem força de vontade que quer ler. Mas é aquele negócio. Se a pessoa já tem a base, é muito mais fácil eu me comunicar com ela e ela entender. Lembre daquilo que eu falei. A Microsoft, ela pegou o conteúdo da Z900 e botou num treinamento, mas antes ele estava embutido nesse treinamento que a gente está falando aqui, por exemplo, que seria da Z104, né? Então, ele estava embutido ali, ou seja, são 8 horas que são importantes, obviamente, para que você possa ter sucesso com o conteúdo desse exame aqui, né? Então, aí ali na parte de gerenciamento, ele explica, né? A gente vai parar para explicar ali as opções, né? Desligamento automático, como é que você faz backup do ambiente, né? Tudo que vocês estão vendo, a gente entra em detalhes para poder trabalhar e depois simplesmente manda, vamos fazer a criação aqui da máquina. Aí você vai dizer assim, então lá, dizendo ali, eu vou pagar aqui, ó, 30 centavos de real por hora dessa maquininha aqui rodando, né? Então, mandei criar, ele vai fazer. Ah, mas tio Igor, você está falando para mim que a gente só vai aprender a botar isso aí no ar? Não, eu também vou, a gente vai aprender a analisar, por exemplo, será que a minha assinatura está saudável? Será que eu estou gastando muito dinheiro? Será que eu não estou gastando muito dinheiro? Então, vocês vão aprender a olhar isso, né? Então, por exemplo, aqui, ó, estou vendo aqui a minha assinatura, quantos recursos eu posso colocar disponíveis nessa minha assinatura aqui, né? Então, eu tenho ali, ó, por exemplo, use cotas, eu consigo visualizar, ele vai me mostrar quanto que eu tenho de recursos para poder provisionar, uma parte assim que eu foco bastante, porque eu vejo que as pessoas, isso é uma necessidade de mercado, não adianta só você saber fazer, só você saber provisionar, eu preciso que esse profissional, ele saiba o que ele está fazendo, de que maneira aquilo impacta no custo da nuvem, né? Lembra que eu falei que tem que ser planejado, a pessoa tem que saber o que ela está fazendo? É um dos pontos que a gente vai pegar e vai falar aqui. Então, você vai aprender a gerenciar a sua assinatura, você vai aprender a entender quais são os tipos de contrato, isso inclusive no Fundamentos cai bastante, a gente entra bastante nisso. Então, explicar o que é pagamento com cartão de crédito, o que é contrato CSP, o que é um MPSA, o que é um Enterprise Agreement, né? Então, você compreender de que forma, eu vou fazer pagamento anual, eu vou fazer pagamento mensal, porque hoje, gente, o profissional de TI, seja ele profissional de infra, de banco, de dev, ele tem que saber isso. Se ele vai trabalhar com nuvem, ele tem que ter esse conhecimento também para poder trabalhar, entendeu? Então, a gente entra nesse meandro aí para a pessoa poder entender o que ela está fazendo, né? Então aqui, ó, por exemplo, vocês estão vendo aqui quais são os recursos que eu posso consumir, né? E outras coisas. Por exemplo, vamos trabalhar, a gente vai trabalhar com container, né? A maquininha está sendo provisionada lá. A gente também entra nisso, né? O treinamento fundamentos, ele entra nessa parte de configuração de container, na configuração de um Kubernetes, é óbvio, de um cluster Kubernetes, né? O AKS. É claro que, nesse caso, né, esses assuntos são aprofundados nos outros treinamentos. Lembra que eu falei com vocês? Só que aí é aquilo que eu falei. Quando eu chegar na 104, eu entendo que a pessoa já sabe o que é um container, eu já espero que ela saiba o que é um cluster do Kubernetes, né? Mas se tiver que pegar e fazer, ó, já acabou a minha maquininha lá. Se eu tiver que pegar e montar um container, a gente monta, entendeu? E a gente faz isso na aula. Como eu falei com vocês, depois vocês têm a gravação ali para poder olhar isso com detalhe, entendeu? Então, o container name, eu vou colocar aqui webinar 1, né? Deixa eu ver, aceitou o nome. Vamos provisionar, deixa eu ver se dá para a gente provisionar isso aqui no Data Center do Brasil. Né? Tá aqui, Data Center do Brasil. Vou utilizar uma imagem padrão, baseada em Linux mesmo. Né? Vou deixar com acesso público. O nome que a gente vai colocar para ele vai ser Webinar 1. Ele aceitou o nome? Aliás, então vou botar aqui, eu vou até melhorar. Webinar K. Deixa eu ver se ele aceita. Aceitou o Webinar K. Aí ele vai receber esse outro nomezinho aqui, né? Porta já está liberada ali. Beleza, como é que é a política de reinicialização? E aí, mais uma vez, a gente explica isso e entra em detalhes, né? Como isso funciona no decorrer dos treinamentos, né? Vamos esperar aqui o processo de validação. Vamos lá. Aí eu dependo aqui da minha internet aqui, tá tudo ok, né?
minha aplicação aqui funcionar direitinho, ó, passou, mandar criar. Né? Aí ele vai começar a fazer aqui, criar essa instância de container. E aí o que acontece? Quando a gente pensa, né? Ah, mas aí o container é uma parte do processo. E detalhe, containerização, isso é um assunto super atual. Né? As empresas estão utilizando isso em larga escala. Tá? E um detalhe que é interessante é que você não precisa pensar. Aqui no Brasil a gente é muito educado àquela ideia de que a gente tem que aprender as coisas para poder trabalhar para alguém, né? Mas, gente, isso aqui, você não precisa trabalhar para alguém pensando que você vai trabalhar numa empresa. Isso aqui significa que você pode abrir o seu próprio negócio, porque você pode ter um contrato do Azure, certo? Pode ter um contrato do Azure e fornecer serviços, oferecer serviços no mercado em cima dos recursos que o Azure tem. Então, você pode entregar o Azure como backup para a empresa. Então, você tem lá vou dar um exemplo aqui simples, para vocês verem que vocês não precisam trabalhar sempre tendo um cliente como a Petrobras, não. Pode ser um cliente simples, ali aquele escritório de contabilidade, você pode ter lá aquele escritóriozinho, aquela administradora de imóveis, né, que tem lá um conjunto de computadores. Ah, não tem backup, você não precisa ter servidor, robô de fita, não precisa ter nada disso, porque tem gente que faz o backup no HD externo, né? Aí pega fogo o escritório, acabou o backup, acabou tudo. Então você vai ter a assinatura do Azure e você vai entregar isso como backup, entregar isso como serviço. Você não precisa pedir para o seu cliente criar uma assinatura do Azure. Você vai dizer para ele, olha, deixa eu ver aqui, o Azure ele me cobra $10 por mês para poder fazer isso. Então eu vou cobrar desse cliente aqui, eu vou cobrar $15 por mês, né, para poder cobrir aí os meus impostos, aquela coisa toda, e eu ter um lucro. Né? Mas a plataforma, o cliente ele não quer saber se você está usando Azure e AWS, ele quer que você entregue alguma coisa que funcione para ele. Né? Então, por exemplo, aqui ó, já está o container pronto. Vamos lá, vamos ver se está funcionando, né? Eu tenho um ditado que eu costumo dizer que é o seguinte, que se demo fosse uma coisa boa, não se chamava demo, né? Então vamos fazer aqui, gente, é ao vivo, a aula é ao vivaço, a gente faz a aula, se tiver que dar errado, dá errado na hora, né? Então vamos ver aqui, ó, nosso container já está funcionando. Tio Igor, não é possível, você criou um container aí, só nesse tempinho aí, criei, gente, e se vocês quiserem olhar aí para ver se o container está funcionando, quer ver? Olha aqui, ó, é só vocês acessarem aí, ó, botei a URL aí dentro do chat aí para vocês, só copiar essa URL aí, ó. Acabei de botar o container de uma instância criei uma instância de container dentro do Azure e já está disponível, né? Já está ali o ambiente funcionando, né? Detalhe, isso que eu tô assim, tem que ficar muito claro para vocês. Não é o AZ900 e os demais treinamentos, eles não são banhinho de loja. Foi como eu falei para vocês não vão ter a aula com uma pessoa só que vai dizer que que a vaca voa, não. Vocês vão ter aula com uma pessoa que bota a asa na vaca. Entendeu? Com uma pessoa que vai saber fazer aquilo ali e que vai mostrar, você vai aprender de verdade, essa que é a ideia, né? Ah, então, peraí, você está me dizendo que eu posso trabalhar com banco de dados? Ó, vou mostrar aqui para vocês vão entender na prática. Ó, vocês viram aí em quanto tempo eu botei um servidor no ar, em quanto tempo eu coloquei uma instância de container no ar, né? E aí, vou mostrar agora como é que a gente bota um SQL funcionando, né? Como é que a gente cria uma infraestrutura de SQL dentro do ambiente do Azure. E detalhe, isso aqui eu estou mostrando é coisa que eu faço em cliente, gente. Isso aqui eu faço em cliente. Né? Não é uma coisa que tipo assim, ah, não, ele está falando isso aí, talvez faça, é aquela coisa teatralizável. Não, não é. Inclusive, ó, vocês estão até vendo aqui, ó, esses bancos aqui, isso aqui foi em aula, né? Isso aqui o aluno vê. Eu não estou dizendo aqui que vai ser uma coisa, aí você vai contratar o treinamento, aí, ué, mas poxa, lá no dia da apresentação, o instrutor lá falou que aprendia um monte de coisa, que fazia um monte de coisa. E aí agora, não vê. Não, isso aqui é um ambiente de aula. Né? Eu peguei um ambiente de aula para mostrar para vocês. Né? Então, por exemplo, vou criar um banco de dados? Beleza, vamos montar aí um banco aqui para o pessoal poder ver como é que funciona. Né? Então, criar aqui, vou botar ele dentro do webinar, né, do ambiente do webinar, vou criar ali uma estrutura de servidor, né, KSRV Web 1, né, pronto, ó, vamos ver se o nome aceita ali, ó. Isso tudo aqui é feito na unha, né? Só que é aquele negócio, aqui eu estou mostrando para vocês, eu estou fazendo aqui um workshop, eu não estou fazendo aqui
como se fosse uma aula mesmo, porque na aula o tio Igor, né, e os outros instrutores da cá vão explicar isso aqui para você, por que você está fazendo cada coisa. Não é só balela ali, dele pegar, aqui, ó, pronto, está feito. Né? Pegar exemplo pronto. Né? Eu costumo dizer que é aquele exemplo teatralizável. Né? Aquela coisa que nunca você vai usar na prática. Né? Como é que você faz? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui a gente escolhe o poder computacional do nosso banco de dados. Quantos núcleos a gente quer? Ah, eu quero montar meu ambiente, ele precisa de poder computacional. Né? Eu vou botar ele com uma base de SQL de 80 núcleos. Né? Pode fazer? Pode. É claro que tem que pagar. Né? Olha lá, 93 mil reais por mês. Eu tenho 80 núcleos. Né? Então, ó, não vou fazer com tanto, porque eu não vou conseguir, não vai dar certo. Né? Então, ó, vou montar aqui com um ambiente mais simplesinho, só para poder provisionar para vocês. Vamos seguir aqui para a rede, ó, tem acesso, como é que faz, especifico aqui como é que vai ser o banco de dados, como é que ele vai levantar, vou botar aqui para ele levantar a partir de um exemplo, né? E pronto, tá lá, ó. Aqui, ó. Vamos começar a fazer, ó, o que eu perdi? Ah, aqui na parte básica eu esqueci de preencher uma coisa. Ah, eu não botei o nome da base, né? Então vamos lá, tá vendo? Tá pensando que é vídeo? Ó, não é vídeo não. KDV1, vamos lá, pronto, aceitou, vamos lá. Foi só para dar emoção, só para dar emoção. Vamos lá. Então, ó, agora está provisionando aqui um banco de dados e ele está colocando a configuração no ar. Aí, lembrando para vocês, poxa, mas tio Igor, você está dizendo que no Fundamentos eu vou aprender isso tudo? No Fundamentos, o instrutor vai mostrar isso para vocês, inclusive. Ele vai mostrar como é que cria o container, ele vai mostrar como é que monta a instância do banco, como é que ele cria a máquina virtual, como é que ele monta a estrutura de rede. Ele vai mostrar, vai explicar para vocês para que isso serve, né? Se é de comer ou de passar no cabelo, como é que você vai tratar esse assunto dentro do ambiente. Você vai encontrar tudo isso, você vai encontrar durante o treinamento. Só que você, no de fundamentos você não faz, você vai ver o professor fazendo. Né, o instrutor vai fazer para você. Ah, mas isso significa que, pô, então, ó, aí não vale a pena, eu só vou ficar olhando, né? Para olhar eu vejo o vídeo. Gente, qual é a vantagem de você fazer um treinamento hoje em dia, né? Porque o volume de informação que você tem na internet é tão grande, para que eu vou fazer um vídeo? Para que eu vou assistir um treinamento? Se você pode encontrar vídeo, se você tem artigo, você não faz pergunta para artigo, você não faz pergunta para o vídeo do YouTube, né? Você pode até pegar e colocar lá uma pergunta, alguém aí um dia responder, mas você não tem como fazer isso. Na verdade, dentro do treinamento, a grande vantagem que você tem é que você tem uma pessoa experiente naquela tecnologia, que você vai poder fazer pergunta, você tem um direcionamento, então aquela pessoa vai te preparar para fazer a prova, dizendo qual é o caminho que você tem que seguir, certo? Sem você precisar ficar sofrendo, acertando e errando, ele vai dizer exatamente o que você tem que aprender para poder fazer aquilo ali, né? Como é que você vai seguir, e com um detalhe, que aí entra no diferencial da K, né? Com qualidade, porque tem uma pessoa capacitada realmente para poder fazer aquilo ali com você, né? E com a possibilidade de você ter acesso, gente. Então, por exemplo, nesse treinamento do Fundamentos, ele é bem curtinho, dá para você assistir a aula prestando atenção em tudo que o instrutor está falando, você vai prestar atenção em tudo que ele está dizendo. Depois você pega a gravação e aí você refaz aquilo ali tudo. Aí pronto, agora já entendi o que eu tenho que fazer, já entendi se eu vou para a esquerda ou para a direita. Agora eu quero ver aqui quero relembrar como é que faz. Você cria sua continha de avaliação e você vai fazer de novo, porque o instrutor não vai fazer. Aqui eu estou fazendo rápido, né? Porque, como eu disse, é um workshop, mas eu posso chegar, eu posso mostrar como é que isso se desenrola, tá? Bem, o que acontece? Montei aqui, né, a estrutura do banco, beleza, já tenho aqui um servidorzinho aqui. Pô, isso funciona, Igor? Isso funciona. Você vai dizer que você criou um banco de dados. Pô, lá na empresa, quando pediram lá um servidor de banco, eu tive que instalar servidor, botar SQL, fazer um monte de coisa. Você vai dizer para mim aí que isso tudo já está funcionando? É claro que está, gente. Ó, vou pegar a maquininha aqui que está no Azure, certo? A maquininha que já está aqui no ambiente do Azure, né? Isso aqui é uma máquina com Windows 10 que está dentro do Azure e a gente provisiona essa máquina. Né? Também tem esse detalhe, tá? Não é aquele negócio, o ambiente já está pronto lá para você poder... Aí você diz, pô, mas como é que esse negócio surgiu aqui? Né? Não, tá? Você vai fazer, né? Então, beleza, vamos conectar.
tranquilo, vamos colocar aqui, ó, esse aqui é o nome do servidor que a gente trabalhou, autenticação do SQL, beleza. Vamos conectar aqui na base. Aí ele vai me avisar aqui, olha, por uma questão de segurança, você não pode sair conectando não, não é qualquer um. Aí por isso que eu inclusive eu não boto aí para vocês testarem. Vamos liberar isso aqui lá no Faro? Vamos. Então, qual é a conta que a gente vai usar, né, para administrar isso aqui? Né? Aí eu vou criar aqui, ó, regra webinar, certo? Então, eu botei aqui uma regra. E agora, PAN. Ah, tá, eu digitei a senha errada, peraí. Vamos lá. Espero que quando eu montei lá, a senha esteja certa. Eu não tenha colocado uma senha errada lá. Ah, ó, tá vendo? A pessoa fica torcendo contra aí, ó. Vamos lá, ó. Aqui, ó, banco de dados, está aqui o banco de dados criado, gente. Tá vendo? Ó, tá funcionando aqui já. Tá entendendo? Então, não, beleza. Eu tenho que pegar e criar uma aplicação web. A gente consegue montar uma aplicação web? Tem. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso aqui, ó, dentro do Visual Studio. Tá entendendo? Então, vou chegar aqui, ó, vou mandar criar um novo projeto. Vamos lá, vou botar aqui um projeto ASP.NET Core Web Application. Né? Vamos chamar aqui de Webinar app1. Mandar criar. Vamos lá, vamos ver se funciona mesmo esse negócio. Vamos ver do que isso aqui é feito. Detalhe, tá, gente? Assim, eu não estou seguindo aqui manualzinho de instrução, eu estou fazendo aqui de improviso com vocês. Né? Obviamente eu sei o que eu estou fazendo, eu não estou escolhendo as coisas de qualquer forma, né? Mas eu estou provisionando aqui para vocês poderem ter uma ideia. Eu sei o que eu estou fazendo, né? E estou pensando aqui nos exemplos do que a gente vai montar na hora para vocês poderem visualizar e entenderem como é que a coisa funciona, né? Então, esperar aqui um pouquinho, vai abrir aqui o Visual Studio, certo? Visual Studio aberto. Agora eu vou publicar isso aqui. Vamos botar aqui a página no ar para vocês poderem acessar daí e verem como é que é? Beleza, vou pegar e vou colocar aqui a página no ar. Vamos lá, onde eu quero publicar isso? Eu quero publicar no Azure, eu quero utilizar um Azure App Service. Mais uma vez, a gente sempre entra nos detalhes para vocês poderem ver como é que isso funciona. Então, vou criar um novo App Service, vou chamar aqui Webinar App 1, né? Vou deixar aqui com esse nome. Ele vai para o Resource Group Webinar, que a gente está montando, vai usar o plano gratuito que tem lá, beleza, mandar criar aqui. E assim, a dinâmica da nuvem, né? Isso aqui é impressionante. Ao tempo, eu estou aqui há uns 15 minutos fazendo demonstração para vocês. Reparem que em 15 minutos a quantidade de coisas que eu já provisionei, que eu já coloquei no ar, né? Que eu estou colocando aqui para funcionar para vocês, né? Então aqui, ó, vamos lá. Esperar um pouquinho, um cadinho, daqui a pouco ele vem. E detalhe, tá? Depois eu vou voltar lá naquela máquina que a gente criou, que depois vocês vão dizer para mim que eu criei a máquina, mas que a gente não viu se a VM funciona, né? Então, beleza, botei ela no ar, vamos publicar, né? Então, publish, vamos esperar aqui, agora aqui embaixo ele vai indicando para mim o processo de publicação. Obviamente, a página, eu não criei código nenhum, agora estaria disponível aqui para poder criar a página e montá-la do jeito que eu quisesse, né? Fazer a aplicação. Aí, para isso, não tem jeito. Depois de fundamentos, tem que fazer os outros treinamentos, certo? Aí tem que fazer os outros treinamentos para você poder aprender, né? Senão, se eu conseguisse mostrar para vocês aqui, com riqueza de detalhes, tudo, eu estaria desmerecendo o nosso trabalho lá depois que a gente executa, né? Tem um trabalho aí, tem cuca no lance, né? Então, o negócio é realmente bem aprofundado. Estou mostrando aqui para você poder ter ideia. Ó, fiz, né? Terminou, vamos ver que está feito mesmo. Né? Então, deixa eu ver lá no portal do Azure, vamos ver aqui se eu tenho uma aplicação nova criada. Né? Olha aqui, ó, o Webinar app1 criado aqui. Beleza, será que funciona, gente? Será que funciona? Vamos ver aqui. Vou pegar o URL. Vamos botar aqui no navegador da gente, vou criar mais uma abinha aqui, copiar, colar. Opa, já abriu. Será que está funcionando só para mim? Será que é vídeo, tio Igor? Não, ó, vou colocar aqui para vocês. Pronto, ó, podem testar aí, ó, né?
Bem, então, ó, já viram aqui que está funcionando. Será que aquela máquina que a gente criou, né? Será que aquela máquina ela está funcionando? Vamos ver aqui. Eu criei o K01. Vamos ver aqui qual é o IP dela, né? Como eu botei um nome de usuário e senha aí, que sempre vai ter um espertinho aí que vai pegar e vai tentar logar na máquina, né? Mas até vai bater lá, né? Até vai bater, mas não vai ter o nome de usuário e senha. Cadê aqui a minha caixinha? Vamos lá. Igor Humberto. E a minha senha, né? Parangamiro Tirrimiro Aro. Então vamos lá. A máquina já estava pronta aqui, ó. Tá vendo? Agora, por exemplo, essa máquina aqui, né, ela está logando, eu posso usar esse servidor. Ele poderia ser um servidor de arquivo na nuvem, alguma coisa assim? Poderia ser? Poderia. Poderia ser um servidor, poderia ser um controlador de domínio, pode ser um monte de coisa. Né? Durante os treinamentos a gente vê bastante isso. Uma coisa que o pessoal comenta muito, né? E aí um detalhe que é extremamente importante vocês compreenderem, tá? É que o treinamento de fundamentos, você vai passar... Isso tudo que eu estou mostrando aqui, no treinamento de fundamentos a gente mostra. Só que, óbvio, aqui é um workshop, né? São 8 horas, né? Eu estou aqui tentando mostrar isso em 30 minutos. Né? Então, em 8 horas, a gente vai entrar em mais detalhes, vai explicar mais coisas para vocês. Né? Por exemplo, teve até, rapidamente eu vi uma pergunta passando aí, a gente vê o cluster de Kubernetes no treinamento de fundamentos? Vê, a gente vai montar um cluster de Kubernetes durante o treinamento do fundamentos. Só que a gente não vai poder entrar, assim, você vai ver com mais detalhes, eu não tenho nem como mostrar aqui por causa do tempo, a gente vê um pouco mais de detalhe, mas a gente se aprofunda nos outros. Mas a pessoa sai do treinamento aprendendo a fazer um cluster de Kubernetes, aprende. Né? Agora, vamos dizer assim, criar o desenho de um cluster de Kubernetes para poder botar a aplicação principal na empresa, isso não, porque é um treinamento de fundamentos, não é? Aí, para isso, você precisa fazer os outros treinamentos também, certo? É um conjunto de coisas, tá? Bem, vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou criar aqui, botar aqui o servidorzinho, beleza. Vou montar aqui um servidor web, vamos lá. Botar aqui um servidorzinho web. Vamos seguir aqui, não quero nenhuma firula, né? Não tenho muito tempo também. Vou montar aqui, vou botar o IIS no ar, né? Então, beleza, tá colocando o IIS aqui. Só que acontece o seguinte, a máquina ela tá aberta, todo mundo pode acessar o que quiser na máquina, é desse jeito, né? Não, não é dessa forma. Enquanto ele está instalando aqui o IIS, o que eu vou precisar fazer aqui também? Eu tenho que abrir portas dentro da estrutura da máquina virtual para permitir que esse tráfego funcione. Então, o que eu vou fazer aqui? Venho aqui em Networking, né? Aí ele tem ali, ó, uma areazinha ali que eu vejo aqui quais são as portas que estão liberadas, tá vendo? Aí eu vou chegar e vou dizer aqui, ó, eu quero liberar uma porta aqui que é a porta 80. Então eu vou puxar aqui, detalhe, tá? Eu estou fazendo aqui, ó, aqui é o Advanced, é o modo avançado. O modo avançado a gente só vê na aula, tá? No workshop a gente vê o modo básico aqui, tá? Então vou botar aqui, ó, que é o HTTP. Se o curso de 8 horas da Z900 prepara para a certificação, prepara. Mas eu posso dizer para vocês que ele prepara até para mais do que a certificação, tá? Porque a prova ela não é prática. A Z900 ela não é prática, é uma prova de fundamento, né? Então você, na verdade, o que acontece? Você precisa aprender a fazer porque aquilo que você faz, você aprende com mais facilidade. Então, o fundamento vai ficar mais consolidado na sua mente do que realmente aquilo ali vai servir, como é que aquilo ali vai funcionar. Mas a prova não vai cobrar isso. Então, você vai aprender a fazer as coisas, obviamente que com uma riqueza de detalhes inicial, né? E nos outros treinamentos ele aprofunda isso aí, né? Então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, vamos ver se ele acabou. Ó, acabou, né? Ele terminou. Beleza, deixa eu ver aqui se esse negócio já está funcionando, né? Vamos lá. Eu liberei ali a porta, acho que eu não precisava fazer mais nada. Vamos ver se... Oh, não, não é a máquina de trabalho remoto. É aqui, peraí. Vamos lá, deixa eu ver. IT público.
e deixa eu ver se a página do IS carrega. Pronto, vou lá, a página já está carregando. Tio Igor, quero testar, será que não é mentira? Tá aí, ó. Se vocês abrirem, vocês vão bater na máquina virtual que foi provisionada dentro do Azure, certo? A máquina está lá. Gente, é muito fácil botar os recursos no lugar, certo? É muito fácil colocar o ambiente operacional, né? Então, pessoal, preciso que vocês entendam que isso aqui é um diferencial para vocês, é um diferencial competitivo no mercado. Aqui eu fiz rapidinho. A questão é fazer isso aqui com essa velocidade, mas sabendo o que está fazendo, com planejamento. Está entendendo como é que é a ideia? É você saber efetivamente o que você está aprovisionando, o que você está montando dentro do ambiente de vocês aí, certo? Bem, eu terminei aqui uns 5 minutinhos antes, certo? Terminei aqui uns 5 minutinhos antes. Um detalhe, né? Eu estou vendo aqui o pessoal falando, né, do acesso, né? Para algumas pessoas está falando que não conseguiu acessar. Gente, vocês têm noção de que vocês são 266 pessoas aqui. Vocês concordam com isso? A maquininha ali só tem 4 GB de RAM, tadinha. Vocês estão mandando aí ver aí no acesso, é óbvio que vai ter um delay aí. Depois você... Exatamente, eu estou só mostrando, isso aqui é um workshop. É um workshop só, tá legal? Bem, pessoal, vou finalizar os testes aqui. O Thiago já apareceu ali com a marreta ali. Já, para! Imagina, pode terminar à vontade aí, Igor. Excelente apresentação. Não, gente. Poxa, obrigado. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aí qual é o foco. Mas assim, ouvir o que o treinamento ensina, certo? Vocês vão ouvir em vários lugares, tá? A diferença é vocês entenderem o que a K pode entregar de diferente aqui desse treinamento. Porque vocês vão encontrar um monte de gente falando que entrega o treinamento da Z900. Né? Por que eu faria na K? Essa que é a questão, né? E assim, eu estou falando isso, eu sei que parece, né? Ele está falando isso, óbvio, ele não vai falar para fazer em outro lugar. Não, não é isso, né? Como eu disse para vocês, eu já trabalhei em diversos outros lugares. Hoje em dia, podendo dar treinamento online, eu tenho a opção de dar treinamento em outros lugares se eu quiser. Por que eu estou trabalhando na K? Porque eu confio no trabalho que a K desempenha, certo? Eu sei que o meu nome está associado a uma empresa de qualidade, eu não vou ser, meu nome lá na frente não vai aparecer aí, esse aí é aquele instrutor que dava aula lá na K, e aquela empresa, não vai acontecer isso. Eu sei que vocês vão fazer o treinamento num lugar que é show de bola, entendeu? Que vai funcionar muito bem a dinâmica, a área administrativa da empresa atende todo mundo muito bem. Então, assim, super recomendo. Espero que vocês tenham gostado, né? E espero vê-los numa turma aí da gente aí. E se não for, mais uma vez falei com vocês, né? A criteriosidade que a K tem com os instrutores é tão grande, eles são tão perfeccionistas na entrega, que eu sei que aquilo que vocês estão vendo aqui, vocês verão com outros instrutores também, certo?